E aí, turma, tudo bem? Professor Rodrigo do canal Biologia Minha Prova e hoje vamos falar dos fungos. Os fungos estão por todos os lugares, estão na água, estão na terra, estão dispersos nos esporos pelo ar, então vamos lá. Quem um dia não viu um fungo, um bolor, um mofo na sua casa, na sua roupa, no pão, no extrato de tomate, enfim, né? Vamos trabalhar então os fungos e vamos ver as aplicações, as importâncias econômicas, médicas, de uma forma geral, suas classificações. E não esquecendo, essa matéria é um dos conteúdos cobrados nas provas do Enem e também em vestibulares. Vamos lá? Reino Fungi aqui no canal Biologia Minha Prova. Vamos lá. Então, é a primeira informação que eu cito para vocês. Eles são unicelulares ou multicelulares. Primeira informação, pode ser ter uma célula ou então um emaranhado, várias células. Eles não apresentam clorofila, isso é bem importante, porque eu vejo muita gente por aí confundindo fungo e dizendo que fungo faz fotossíntese. Não, hein? Porque talvez seja confusão com os líquens, a gente vai daqui um pouquinho falar sobre isso. Fungo é aclorofilado, não tem clorofila, não é autotrófico e sim heterotrófico. Então, eles são decompositores, são heterotróficos, se tem mais um item aí, e agora cito eucariontes. Muito bem. O que é mesmo eucarionte? É aquele que apresenta um núcleo com uma membrana em volta do material genético, ou seja, eles apresentam carioteca. Muito bem. As suas células são chamadas hifas, memoriza aí, hifas. Daqui um pouquinho mais eu falo a diferença das hifas. Um tecido que na verdade é um falso tecido, que é um conjunto de hifas, é chamado micélio, é um pseudotecido. Um conjunto de hifas forma-se um pseudotecido chamado micélio. Isso é bem importante, ó. A reserva energética dos fungos é glicogênio. Glicogênio é um polissacarídeo encontrado também nos animais. Então aí tem uma primeira informação de onde os fungos e os animais compartilham informações importantes. É um polissacarídeo, é um carboidrato que nós animais armazenamos nos músculos e também no fígado. O fungo também tem, hein? Outra informação importante é a quitina. O fungo apresenta na sua célula uma parede celular. Existem paredes celulares em vários reinos, no vegetal a celulose, no monera o peptidoglicano e aqui nós encontramos nos fungos a quitina. A quitina é polissacarídeo chamado polissacarídeo nitrogenado, porque além de carbono, hidrogênio e oxigênio, também apresenta átomos de nitrogênio. Não esqueça disso. Essa mesma quitina ela é encontrada nos animais, em vários lugares. Por exemplo, no exoesqueleto dos artrópodes, que eu estou mostrando para vocês aqui a imagem, uma exúvia, também na rádula, que é a língua raspadeira dos moluscos, exceto nos pelicípodes, que são filtradores, mas também encontramos a mesma quitina nas cerdas dos anelídeos. Marcou aí? Anotou certinho? Muito bem. Próxima informação. A próxima informação tem a ver com a nutrição. Então, como que é a nutrição dos fungos? Fungo, como falamos no início, não é clorofilado, logo não é produtor. Fungo é decompositor, então fungo é classificado como heterotrófico, ok? Decompositor, tem que decompor a matéria orgânica e as hifas absorvem aquilo que eles decompõem para poder se alimentar. Então, nutrem-se por uma digestão muito peculiar, chamada por absorção extracorpórea, ou seja, jogam a enzima em cima daquilo que será decomposto e a própria estrutura celular, que é a hifa, absorve e leva para dentro da célula para ser aproveitado. Marcou aí? Muito bem. Agora, a respiração. Bem, aí você vai encontrar fungos que usam oxigênio, a sua grande maioria, então são aeróbios, mas também tem fungos chamados de anaeróbios. Esses anaeróbios são aqueles que não utilizam oxigênio, mas nesse caso eles podem ser facultativos, usar ou não oxigênio, assim como também apresentam aqueles que são anaeróbios estritos, ou seja, eles não sobrevivem na presença do oxigênio, beleza? Muito bem. Então, a fermentação, normalmente processo fermentativo,
É um processo anaeróbio, mas dependendo da condição, quando tem oxigênio, por exemplo, não faz fermentação. Quando deixa de ter oxigênio, aí vai para um processo fermentativo, como acontece com Saccharomyces cerevisiae, o fermento biológico. Beleza, vamos lá para o próximo. Agora, estrutura. Bom, com relação à estrutura dos fungos, eu quero falar sobre eles são uni- ou pluricelulares, que eu falei no início. Veja essa imagem aqui de uma levedura. E levedura é fermento biológico. Esse que você tem em casa, esse fermento de geladeira, todo mundo tem em casa. Esses fungos são unicelulares. Então, vocês estão vendo uma imagem aqui desses funguinhos. Aqui, isso aqui é uma célula. E aqui a gente consegue observar que ela está num processo de reprodução assexuada por brotamento. Então, se a gente pegar um pouco de água, um pouquinho de fungo, fermento biológico, botar um pouco de açúcar, sacarose, e colocar numa lâmina e observar no microscópio, a gente vai ver exatamente isso aqui. Várias células, seres unicelulares, inclusive fazendo reprodução, ok? Essa fermentação aqui que acontece com o fungo Saccharomyces é uma fermentação alcoólica e libera gás carbônico para o meio. Ok, mas existem aqueles fungos que podem ser multicelulares ou mesma coisa que pluricelulares. Então você está vendo aqui as células, como a gente está vendo nessa imagem. Esta imagem aqui tem uma célula chamada cenocítica. O que seria isso? Uma hifa cenocítica. Ao contrário das hifas septadas, que a gente está observando nesta imagem aqui, que eu estou dando destaque, veja que ela é toda dividida, tem divisões. Então, isso que significa ser uma hifa septada, com divisões. Então, as hifas, que são as células dos fungos, elas podem ser septadas ou chamadas de cenocíticas, que é a mesma coisa que não septada. Beleza? Muito bem. Lembra que eu disse para você sobre um conjunto de hifas formar um pseudotecido chamado micélio? É o que nós estamos observando aqui nesta imagem. Isso aqui é um emaranhado de hifas formando uma estrutura denominada micélio ou um pseudotecido. Beleza. Não esqueça então que as hifas podem ser cenocíticas, não septadas ou septadas. Próxima imagem. Agora a pergunta é: onde vivem os fungos? Os fungos vivem em todos os lugares. Eles são chamados de cosmopolitas. Água doce, água salgada, no solo, na matéria orgânica em decomposição, podem atacar plantas, ser parasitas de plantas, como a ferrugem do café, doenças em animais e também no homem, que também somos animais, obviamente, mas também muito peculiar, doenças como candidíase, que é uma DST, onicomicoses, que são fungos nas unhas, enfim, vários tipos de doenças que podem prejudicar o homem. Então vamos lá. Mais informação. Agora, associação. Isso é bem importante. Peço que você foque bastante na informação que vou dar para você agora. Líquen. Primeiro que líquen retraz é bom, né? Traz. Primeiro que líquen traz uma informação lá da ecologia, que é uma relação ecológica chamada mutualismo. O que é um líquen? Você está vendo aqui essa formação com essa cor aqui cinza, esverdeado. Isso é um líquen muito comum em caules de árvores, em pedras, por exemplo. Então, o que é um líquen? É uma associação mutualística. O que é um mutualismo? Quando a união é obrigatória e os dois precisam ter benefícios. É positiva para um e é positiva para o outro. Isso é um mutualismo na ecologia. É uma relação chamada, repetindo, harmônica, do tipo interespecífica, ok? Anotou isso, né? Por que é interespecífica? Porque envolve dois seres de espécies diferentes. Como assim dois seres? Estamos observando aqui uma alga, e esta alga ela pode ser uma clorofícia, as algas verdes, mas também pode ser um procarionte, uma alga procarionte cianobactéria. Então, tanto pode ser um eucarionte, a alga eucarionte, como a alga procarionte. Se eucarionte, uma clorofícia, uma alga verde, e se procarionte, uma cianobactéria, também chamado cianofícia, beleza? Então, as algas, de um modo geral, elas são classificadas, algas, de um modo geral,
são classificadas como fotobiontes. O que significa isso? Que são aqueles que realizam a fotossíntese. Mas isso não é fungo, é a parte da alga do líquen. A parte do fungo do líquen que vocês estão observando aqui, ó, esse fungo é chamado micobionte. Então, eles têm uma relação harmônica onde os dois vão ter benefícios. Enquanto a alga faz, por exemplo, fotossíntese e armazena matéria orgânica, o fungo absorve água e sais minerais, eles fazem uma troca. O fungo dá para a planta água e sais minerais e a planta dá para o fungo o carboidrato que ela armazenou através do processo de fotossíntese. Lembrando que líquen é bioindicador. Sim, o que é isso? Ar puro, em ambientes que tem ar puro, tem bastante líquen. E ambientes que tem ar que não tem uma qualidade boa, tem pouco ou nenhum tipo de líquen. Então, outra coisa importante que eu trago para vocês, que é sobre a reprodução. Isso vai ser fundamental. Você vai anotar aí esse destaque, porque isso, quando cai nas provas, um monte de gente erra. Pergunta, qual é a forma de reprodução dessa união chamada líquen? Você vai dizer que ela é assexuada. A reprodução é classificada como assexuada. Ela é por fragmentação, por produção de esporos ou por estruturas, libera pequenas porções chamadas sorédios, como nós estamos observando aqui nesta imagem total aqui, um sorédio. Tanto a parte do fungo quanto a parte da alga é um sorédio, um fragmento que é liberado pelo vento e aí quando chega no ambiente favorável ele vai se desenvolver. Isso é líquen. Então, uma associação importante dos fungos. Outra associação bastante importante dos fungos é esta aqui, a chamada micorriza. Micorriza por quê? Porque mico significa fungo e risa vem de raiz. Então, também é um mutualismo, lembrando que a associação é harmônica, positiva e obrigatória entre fungos que absorvem sais minerais, como vocês estão observando aqui, um cogumelo, e as raízes da planta que armazenam carboidrato. Então, há troca de relação aqui. O carboidrato é transferido uma parte dele para o fungo e os sais minerais transferido para a planta e os dois vivem perfeitamente. Antes eu falei de líquens, só para voltar um pouquinho, 98% dos fungos associados lá com as algas são ascomicetos, 2% são basidiomicetos. Agora, nas micorrizas, a sua grande maioria são basidiomicetos, são os chamados cogumelos. Então aprenda lá, cogumelo é basidiomiceto, é aquele funguinho que apresenta o chapeuzinho bonitinho lá dos desenhos infantis. Esse é um basidiomiceto, é um cogumelo. Ok. Outra coisa importante agora é a classificação, a chamada filogenia. Isso é super importante. Veja que eu tenho aqui as principais classificações. Zigomicetos ou zigomicota em latim, os fungos imperfeitos que são os deuteromicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. Veja que todos esses que eu acabei de citar, o zigo, os deutero, os asco e os basidiomicetos, têm em comum a presença de esporos desprovidos de flagelo, aquela estrutura de locomoção. Eles não apresentam isso. Por isso eles estão enquadrados dentro de um mesmo grupo, a partir de um ancestral comum. Agora, veja que aqui separado, lá isoladinho no lado, tem os quitridiomicetos. Por que eles estão isolados? Porque esses, ao contrário dos outros, eles apresentam esporos como flagelos. Esses são fungos essencialmente aquáticos e que os esporos se locomovem no meio, então tem locomoção. Eles têm uma implicação bastante importante, os quitridiomicetos, porque eles afetam anfíbios, principalmente anfíbios, lembrando que eles apresentam respiração principalmente cutânea, através da pele, e esses fungos acabam interrompendo essa passagem, essas trocas de gases. Então pode levar até mesmo à extinção de algumas espécies de anfíbios, esses fungos chamados quitridiomicetos. Então essa é a filogenia. Uma coisa que chama atenção bastante, que eu queria que vocês ficassem bastante ligados, é esta relação aqui, ó. Os ascomicetos e os basidiomicetos são parentes bem próximos.
ascomicetos e basidiomicetos. Isso é importante, você vai ver que eles apresentam corpo de frutificação. Isso é importante você citar. Os zigomicetos são bem simplesinhos e os deuteromicetos, que são imperfeitos, veja que aqui não está nem unido aqui embaixo. Sabe por quê? Porque eles não apresentam reprodução sexuada, então tem essa história de ser imperfeito, ainda não tem essa característica que todos os outros desenvolvem. Beleza? Muito bem. Agora vamos falar da classificação, vamos falar de zigomicetos. Eles também são chamados de ficomicetos. Então aproveita a imagem, observa comigo o bolor negro do pão. Quem nunca viu um pão mofado como este aqui, né? Então eles são chamados zigomicetos ou ficomicetos. Eles são fungos terrestres, ou seja, tu não encontra esses fungos no meio aquático, apresentam uma parede celular como os outros, quitinosa, aquele polissacarídeo. Eles isolados, eles são, claro, que microscópicos, mas quando em conjunto formam formações macroscópicas, como nós estamos observando aqui, essa formação, então aqui significa milhares e milhões de fungos unicelulares, microscópicos, e tanto se proliferarem, forma essa imagem aí que nós estamos observando. Eles alimentam-se de matéria orgânica, o que é muito comum com todos os fungos, e na sua grande maioria são decompositores, são saprófitos, ok? Alguns deles podem causar doenças, então ninguém vai comer um pão assim, né? Muito bem. O micélio geralmente apresenta hifas cenocíticas, ou seja, que não apresentam divisão, não tem septos. Esses são os zigomicetos. Agora vamos para os ascomicetos. Bem, lembra que o ascomiceto ele é um fungo que junto com os basidiomicetos são parentes, lembra disso? Aqui então temos os ascomicetos. Nós já falamos sobre isso, que eles 98% daqueles que formam líquens são chamados de ascomicetos e somente 2% são basidiomicetos. Então, são terrestres, mas podem viver em locais na água e ambientes salgados. É isso aí, na água salgada. Muito bem. As suas hifas são septadas e são chamadas de ascos, porque o filo é ascomiceto. Asco significa bolsa ou saco, porque eles têm uma formação como se fosse uma bolsinha. Bem, nos quais estão os esporos chamados ascósporos. Vamos lá. Então, existe uma estrutura, uma célula chamada de asco, ok? Os esporos são chamados ascósporos, beleza? E o corpo de frutificação só vai ser observado naqueles exemplares que são macroscópicos, como vou mostrar para vocês uma imagem aí embaixo, ok? Então, esse é um corpo de frutificação chamado ascocarpo, ok? As leveduras, aquele fermento biológico que comentamos no início, são fungos ascomicetos. Marcou ali? Muito bem. Na sua grande maioria, eles são decompositores, isso é bem importante, e são usados na indústria alimentícia, como já falamos, na produção de fermento, que é o fermento biológico, que nós utilizamos na panificação, pães e bolos, assim como também para a produção de bebidas alcoólicas e até mesmo para a produção do álcool, uma fermentação alcoólica. Olha só, aqui eu coloquei na imagem o Penicillium notatum. Por que o Penicillium notatum? Tem um cara, um bioquímico chamado Alexander Fleming. Esse cara acabou descobrindo de um jeito muito atípico, involuntário, que uma cultura de bactérias que ele estava colonizando no laboratório tinha sido acidentalmente contaminada por fungo. E ele viu que esses fungos mataram essas bactérias. E ele ficou, como todo cientista, muito intrigado com isso. Ele acabou isolando a substância e causou a morte da bactéria e chamou ela de penicilina, porque o nome do fungo é Penicillium, daí veio o antibiótico penicilina. Esta relação entre o antibiótico produzido pelo fungo e a bactéria é uma relação chamada antibiose, também denominada amensalismo,
quando um ser vivo produz uma substância que causa a morte de outro ser vivo. Anotou aí? Isso cai na prova do vestibular e cai no Enem, hein? Muito bem, então vamos em frente. Agora vamos falar das algumas importâncias dos ascomicetos. Olha só, a produção de alimentos, como já comentamos agora há pouco, na panificação, mas também a produção de queijos, sabores como o queijo Penicillium Roquefort, assim como também o Penicillium Camembert, que são queijos bastante apreciados, o Camembert e o Roquefort. Então, para poder ter aquele sabor diferenciado, há de colocar-se ali fungos dessa espécie Penicillium Roquefort ou Penicillium Camembert para poder dar aquele sabor diferenciado. Trufas que são apreciadas em algumas regiões, principalmente no hemisfério norte. Essas trufas são bem difíceis de obter, mas quando conseguem obtê-las, tem um sabor bastante apreciado e um preço bem elevado. E também na biotecnologia, como já falamos, aqui temos o Saccharomyces cerevisiae, na produção de cervejas, bebidas alcoólicas fermentadas, assim também na panificação. Tudo isso, então, é uso do chamado ascomiceto, nos queijos, nas trufas e aqui no fermento biológico. Beleza? Agora vamos aos basidiomicetos. E esses são os verdadeiros cogumelos. Chama de cogumelo basidiomiceto. Somente basidiomiceto é cogumelo. Bem, então vamos lá, os basidiomicetos. São cosmopolitas porque são encontrados em vários ambientes, em todos os lugares praticamente, na água, na terra, na água salgada, água doce. Formam hifas septadas, que são chamadas basídios, e esporos denominados basidiósporos. Você viu que o nome da célula e dos esporos, assim como também do corpo de frutificação, tem a ver com a etimologia do nome do filo. Por exemplo, ascomiceto. Ascomiceto, célula, asco. Esporo, ascósporo. Corpo de frutificação, ascocarpo. Basidiomiceto, célula, basídio. O esporo, basidiósporo. E corpo de frutificação, basidiocarpo. Talvez você esteja perguntando o que realmente é um corpo de frutificação. Pensa em um corpo, uma estrutura. Então, olha para essa imagem aqui, desses funguinhos bonitinhos e venenosos, que esse é o chamado amanita, extremamente venenoso, com o pílio, que é o chapeuzinho vermelho. Tudo que você está vendo nesse fungo, tudo que você está vendo, vamos pegar esse aqui, por exemplo, é um corpo de frutificação. Então, isto aqui é chamado corpo de frutificação. E o corpo de frutificação dos fungos basidiomicetos nós denominamos de basidiocarpo, beleza? Muito bem. Continuando, a parede celular ela é constituída por quitina, lembra que é o polissacarídeo nitrogenado, também encontrado no reino animal. Como já falei para vocês, o corpo de frutificação é o basidiocarpo. Também já comentei que eles podem ser encontrados formando projeções com algas, os chamados líquens, mas pouquíssimos, em torno de 2%, porque a maioria são ascomicetos, e também as micorrizas são a maioria, daqueles que se associam com raízes de certas plantas, são basidiomicetos. Vivem em ambientes terrestres, mas também podem ocorrer em ambiente aquático, por isso que eu chamei lá no início de cosmopolita. São sapróbios, parasitas de animais, algas, vegetais e outros, até mesmo de outros fungos. Sapróbio significa decompositor, beleza? Muito bem, então vamos falar agora das importâncias dos basidiomicetos. Bom, comestível, quem nunca saboreou um alimento com Agaricus campestris, que é o champignon. Champignon, então, é um basidiomiceto. Fungo venenoso, que pode ser extremamente alucinógeno, como o boleto satanás. Olha o nome, boleto satanás. A gente vai lembrar do Mario Bros, né? Quem está ligado nessa história. Olha só, os que podem produzir vitamina B, como o Pleurotus, por exemplo. Então, isso aqui tudo é importância. Vamos continuar. Agora, vamos falar dos deuteromicetos. Lembra dos deuteromicetos, que são chamados de fungos imperfeitos? Lembra por quê? Porque eles não apresentam ainda reprodução sexuada.
Muito bem. Eles têm uma importância clínica, médica, devido à sua patogenicidade de ser extremamente alta. Por quê, professor? Porque muitos causam doenças. Olha essa imagem aqui, ó. Isso aqui é o pé de atleta, uma frieira. Mas também tem casos de fungos nas unhas, que são as onicomicoses. Tudo isso é deuteromiceto. Assim como também candidíase, o sapinho na boca de crianças, e também cândida genital, que é uma DST, uma doença sexualmente transmissível, ok? Então, importância médica extrema. São cosmopolitas, que você viu falar, quase todos eles são. Podem ser na sua grande maioria, eles são multicelulares, com hifas ramificadas, vivem no ambiente terrestre, mas também podem ser encontrados no ambiente aquático. Uma importante ação decompositora no processo de reciclagem, isso é um processo importante na natureza. Não apresentam reprodução sexuada, que nós já destacamos, e por isso eles são chamados de fungos imperfeitos. Sapróbios, que afetam animais e todos os outros seres vivos, ação decompositora, beleza? Muito bem, agora vamos falar um pouquinho de reprodução. E agora, quando eu falo de reprodução, eu falo de modo geral, não estou mais falando dos filos. Então, a reprodução assexuada nos fungos. Lembra que reprodução assexuada é reprodução que não tem variabilidade genética. Isso acontece, nesse caso, nos fungos, pela ausência de células sexuais e pela fusão de núcleos, como acontece aqui no brotamento, também chamado de fissão de células somáticas, como nós estamos observando nesta imagem de uma levedura. Observem que a estrutura da levedura, ela está se dividindo, olha só, e aí formando um broto. Este broto aqui, ele vai se destacar e vai formar uma estrutura independente. Isso aqui pode ser observado no fermento biológico muito facilmente, colocando água, fermento e sacarose, açúcar, e um microscópio óptico você consegue ver isso muito facilmente. Bem, a fragmentação do micélio é perder pequenos pedaços de micélio e por si só esses fragmentos conseguem se regenerar por mitose e aí formam novas projeções. Ou ainda o chamado a produção de conídeos, que nós conseguimos observar aqui, um conídeo, uma estrutura que se projeta de um micélio e vai liberando, como nós estamos observando aqui, pequenos esporos, chama-se conídeos, produção de conídeos. Tudo isso é reprodução assexuada. Bem, agora a reprodução sexuada dos fungos. Então vamos ver reprodução sexuada. Caracteriza-se pela fusão de núcleos e pela presença de células sexuais. Muito bem. Então aqui com os zigomicetos, lembra que é a mesma coisa que fico, aquele primeiro filo que nós estudamos hoje. Então a gente está observando aqui estruturas que são células, olha só, elas estão se fusionando. E neste ambiente aqui, nesta região de fusão, está surgindo uma projeção aonde os dois se uniram. Então, isto aqui, pessoal, é uma fusão de hifas. E isso é caracterizado como uma reprodução sexuada, ok? Bom, também se chama plasmogamia esse processo. Já no ascomiceto, nós encontramos aqui uma projeção pela coloração, esse cinza aqui mais claro e o cinza mais escuro, significa que são fungos diferentes que estão unidos e vão se, nesta região aqui, de união, de fusão, vão produzir também uma variabilidade, uma fusão dos seus núcleos. Por isso é uma reprodução sexuada. Então, reprodução sexuada é encontrada nos fungos, menos nos deuteromicetos, porque eles são chamados fungos imperfeitos. Bem, agora eu tenho duas curiosidades da nossa aula sobre reino fúngico. A primeira é um fungo carnívoro. Isso aí, essa imagem que você está observando, veja que aqui existe um nematóide, que é um verme cilíndrico. Aqui está o nematóide. Ele vive na terra. Bom, e essas projeções todas, que parecem uma rede, são fungos. Esses fungos eles formam pequenos laços. E quando o nematóide passa dentro desse laço, eles puxam o laço
e aprisionam o verme e começam a matar o verme e depois se alimentam na decomposição, pela decomposição. Então são fungos carnívoros. Lembra disso aí, ok? Muito bem. Agora, mais uma curiosidade, que é sobre o maior ser vivo do planeta Terra, que todo mundo diz que são as baleias, mas não são. Bom, o maior animal certamente é a baleia. Agora, o maior ser vivo é um fungo que foi descoberto no ano de 1996, que cresce numa floresta nacional nos Estados Unidos, no estado de Oregon, lá nos Estados Unidos. Chama-se Armillaria, é o nome do fungo, ou então conhecido como cogumelo do mel. Os seus filamentos crescem durante o período estimado de 2.400 anos, mas existem relatos que pode ser muito mais do que isso. Ele ocupa um espaço de 880 hectares, o que equivale a aproximadamente 1.220 campos de futebol. Aqui você está vendo, nesta imagem do Google, aonde esse fungo se encontra em aproximadamente 1.220 campos de futebol. E tudo isso a partir de um único fungo. E aqui você vai ver que eles se projetam e formam vários corpos de frutificação, eles são basidiomicetos, e que se espalham ao longo dessa floresta, constituindo uma única estrutura celular, porque todos pertencem a um mesmo fungo. Então este é o maior ser vivo do planeta. Anotou aí como curiosidade? Então valeu, pessoal, até mais, até a próxima aula e não esqueça de dar um joinha e se inscrever no meu canal. Até mais, tchau, tchau!